É muito interessante. E o tempo passou, Nelson, e já estamos chegando. Entram na cidade e, estacionando numa rua de entrada, Haroldo apanha seu telefone celular e liga para Dona Elsa. Alô? Dona Elsa. Aqui é Haroldo. Acabamos de chegar. Boa tarde, Haroldo. Fizeram boa viagem. Muito boa, Dona Elsa. Onde poderemos encontrá-la? Estou aqui no Centro Espírita, mais precisamente no albergue. Estamos preparando a refeição de hoje. Vocês poderão vir até aqui. Anote o endereço. Já estou anotando. Vou lhe explicar como chegar facilmente. A senhora explica, então, qual o melhor caminho para irem até ela e os pontos de referência em que poderão se basear no trajeto. Obrigado, Dona Elsa. Dentro em breve estaremos aí. Haroldo dirige por várias ruas até chegar ao centro. Descem, tocam uma campainha e é a própria Elsa quem vem recebê-los. Após os cumprimentos, a mulher os leva até uma grande cozinha, serve-lhes um pouco de café e lhes informa. Vocês querem conhecer Cal, ou Cláudio, não? Isso mesmo, senhora, responde Nelson, ambicioso. Ele está aqui? No momento, não. Mas já o avisei de que seu Haroldo gostaria de conhecê-lo e ele concordou e, logo mais, virá aqui para tomar sua refeição. Ainda permanecerá aqui por mais um dia, dormindo no albergue. Estes dias nos encontramos muito ocupados porque estamos com uma feira do livro espírita na praça principal da cidade e isso nos toma muito tempo. Posso imaginar, Dona Elsa, comenta Haroldo. A mulher continua, juntamente com outros voluntários, a colocar legumes num enorme tacho, juntamente com outros ingredientes para a comida da noite. Dona Elsa, gostaria de lhe fazer uma pergunta, diz Haroldo. Pois não. A senhora conhece a história desse andarilho chamado Cláudio? Conheço muito pouco. Aqui no albergue, poucos são os que gostam de contar a sua própria história. E não perguntamos, também. Somente conhecemos as dos que nos contam espontaneamente. E o que a senhora sabe a respeito dele? Pergunta Nelson. Como já disse, muito pouco. Apenas que seus negócios faliram e nunca mais conseguiu se reerguer na vida. Acabou na miséria e não tinha parentes a quem recorrer e os poucos amigos lhe fecharam as portas. Aliás, já vi muitos desses casos passarem por aqui. Outros, por desilusão amorosa. Outros por causa da bebida. Enfim, são criaturas muito necessitadas. No caso do Cláudio, ele não bebe quando ainda tinha uma vida normal, era espírita e detém muito conhecimento da doutrina, tendo sua mediunidade desabrochada apenas há poucos anos. E, vez ou outra, nos traz algumas mensagens muito esclarecedoras de espíritos evoluídos. Muitas delas chegamos a imprimir e distribuir aqui no centro para os frequentadores. E há pouco tempo nos trouxe um texto que nos pareceu ser o início de um livro. Por esse motivo enviei a Haroldo para que o examinasse e combinei com Cláudio que passasse a lhe remeter os próximos. Até lhe dei algum dinheiro para lhe custear as despesas do correio. E como ele está sempre andando, cada manuscrito vinha de uma cidade diferente. Exato. É ele, Haroldo, afirma Nelson, emocionado. Só pode ser. Pelo que entendi pelo seu telefonema, seu Haroldo, o senhor me disse que seu Nelson imagina conhecer Cláudio. Mas o que o faz pensar assim? Trata-se de uma longa história e tem muito a ver com aqueles manuscritos. Ah, sim. Ontem conversei com ele e me disse que, junto com o último que lhe enviou, mandou-lhe uma carta dizendo pensar que não mais escreveria sobre aquele assunto, e que tinha tido a intuição de que o que escrevera era apenas um recado. Só que não sabia para quem ou para quê. Isso mesmo. E a senhora lhe disse que eu traria um amigo que imaginava conhecê-lo. Não lhe disse nada, seu Haroldo, porque não sei se ele os esperaria sabendo disso. Disse-lhe apenas que o senhor queria conversar com ele a respeito do que ele escreveu. O senhor me desculpe, mas fiz o que achei melhor. Não precisa se desculpar, Dona Elsa. A senhora fez bem. Já está quase na hora, não, Dona Elsa? Oh, sim. Maria, por favor, destranque a porta de entrada. Daqui a pouco começarão a chegar. Pois não, Dona Elsa. Mais alguns minutos se passam e começam a chegar os primeiros necessitados que vão fazer a refeição. Nelson não consegue esconder sua ansiedade, procurando ver, em cada uma daquelas pessoas,
Algum traço que me fizesse se recordar de Cláudio. Dona Elsa percebe e procura tranquilizá-lo. Não se preocupe, seu Nelson. Assim que ele apontar naquela porta eu avisarei. Mais 10 minutos se passam e Nelson começa a ficar mais angustiado. Será que ele não vem? Pensa. Nelson se distrai por alguns segundos e, quando volta a prestar atenção na entrada, vê dois homens parados, conversando, estando um de costas. Lá está ele, seu Nelson. Aquele, de costas. Nelson apura o olhar, tentando reconhecê-lo pelas costas. Será ele, Nelson? Pergunta Haroldo. Não sei. Nisso, Cláudio se vira e caminha em direção a Dona Elsa, que se encontra próxima aos dois. Nelson fixa mais os olhos no homem, tentando reconhecê-lo, mas a frustração é patente em sua fisionomia e na de Haroldo. Boa tarde, Dona Elsa, cumprimenta. Boa tarde, Cal. Este é seu Haroldo para quem você enviava os manuscritos. Muito prazer. E este é Dr. Nelson, amigo dele. Como vai o senhor? Tudo bem, responde Nelson, sem conseguir disfarçar enorme amargura no olhar. Os senhores querem falar comigo? Nelson permanece mudo e é Haroldo quem lhe responde. Sim, Cláudio, mas pode se alimentar primeiro. Após a refeição, se nos puder atender, podemos conversar, sim. Se quiserem, poderemos falar agora mesmo. Jante primeiro, Cal, pede Dona Elsa. Cláudio, então, pede licença e dirige-se até uma das mesas e senta-se. É ele, Dr. Nelson? Pergunta a senhora. Infelizmente, não. Estava tão esperançoso, sinto muito. De qualquer maneira, Dona Elsa, diz Haroldo traço, gostaria de conversar com ele. Vocês não querem aproveitar e comer, também? Muito agradecido, responde Nelson. Estou sem fome. Se você quiser, Haroldo, não. Jantaremos depois, num restaurante da cidade. Não acho conveniente, pois também temos um albergue em nosso centro e o que sobra de comida distribuída para os frequentadores, no final da refeição. Muitas vezes será o almoço deles, no dia seguinte. Nós aguardaremos. E permanecem sentados esperando que Cláudio termine de jantar. Não fique triste, Nelson. Quem sabe, conseguiremos extrair alguma coisa desse homem. Vamos, mentalmente, fazer uma prece pedindo a Pai Sebastião, se estiver presente, que nos ajude, através da mediunidade de Cláudio, com alguma pista sobre o destino de nosso outro Cláudio. Que coincidência, não, Haroldo? Os dois terem o mesmo nome. É verdade. Os homens, então, cerram os olhos e fazem sentido a prece solicitando auxílio. Podemos conversar agora, diz Cláudio, aproximando-se dos dois, após algum tempo. Nesse momento, quase todos já estão se retirando do recinto. Não querem ir para uma sala, a fim de ficar mais à vontade, Haroldo? A senhora quem sabe, Dona Elsa. Vou levá-los. Por favor, me acompanhe. Dona Elsa os encaminha até um pequeno cômodo onde, normalmente, é realizado o primeiro contato com os necessitados que ali vêm pela primeira vez, a fim de ser realizada uma entrevista e o preenchimento de uma ficha pessoal. Haroldo senta-se por detrás de uma escrivaninha, Nelson, num de seus extremos, e Cláudio, à frente. Imagino que queira falar comigo a respeito dos escritos que lhe enviei, não? Isso mesmo, Cláudio. Aliás, um bom material, tanto que imaginei que deles fosse surgir um livro. Também pensei isso, confesso andarilho. Mas quando psicografei o último que lhe enviei, senti enorme intuição, chegando mesmo a ouvir uma voz dentro de meu cérebro, imagino que de Pai Sebastião, que me dizia que ali terminava aquela tarefa. Que não era um livro, como eu pensava, mas, simplesmente, uma mensagem para algumas pessoas e que esse trabalho já estaria sendo muito bem assimilado por elas. Cheguei até ouvir, bem de longe, um Deus lhe pague, bem, Cláudio, nós achamos que fomos alguns dos personagens daquele relato e que um deles foi prejudicado por mim nesta vida, explica Nelson, com os olhos lacrimejantes. E chegamos a pensar que ele seria você, já que não mais temos notícias dele há muitos anos. Penso até que ele tenha desencanado. Você poderia nos ajudar em alguma coisa? Talvez, um novo contato com o Pai Sebastião,
Uma nova mensagem, quem sabe? Já cheguei, por diversas vezes, a ter contato com ele, durante o sono, mas nunca me falou nada a respeito. O homem permanece por algum instante pensativo e responde: Não sei lhe dizer, doutor. Mas penso que o senhor não deva se preocupar muito com isso. O senhor sempre foi espírita? Não, não. Há pouco tempo passei a me interessar. E Nelson relata tudo o que lhe aconteceu e vem lhe acontecendo, auxiliado em alguns detalhes por Haroldo, até o fato de ter encontrado alguém enterrado com aquele nome e ter sido registrado num cemitério com os documentos pertencentes a ele, mas que um seu amigo viu, tocou-o, falou com ele e não acredita que tenha sido uma visão, porque outros também o viram. Pois torno a lhe recomendar que não deva se preocupar muito com isso. Sei que o senhor gostaria de encontrá-lo para reparar algo que ele fez que não soubesse o que, e não precisa me contar, mas existem outras maneiras de se reparar um mal. Como assim? Quando necessitamos reparar um mal que fizemos contra alguém e não temos mais como fazê-lo, por um motivo ou outro, podemos reparar esse mal através de nosso auxílio a outros necessitados, sempre o fazendo em nome daquela pessoa, como se fosse ela fazê-lo, em sua intenção, me entende? Compreendo sim, Cláudio. Deus espera que nós nos modifiquemos para melhor e um arrependimento já é um grande passo dado, mas, torno a repetir, se não podemos reparar junto ao nosso Criador, Deus espera que não nos abatamos com isso, e, sim, que trabalhemos no bem e que, se quisermos ter um pouco de paz em nossa consciência, que o façamos, vendo em cada criatura auxiliada, a figura daquele a quem prejudicamos. Muito boa essa sua colocação e essa sua sugestão, diz Haroldo. Realmente, Deus espera que não nos acomodemos em nosso sofrimento e que utilizemos esse tempo em ações de caridade. Vou seguir essa sua recomendação, Cláudio, mas não vou desistir de continuar minha busca. Bem, vou fazer uma prece, antes de dormir, rogando algum auxílio aos espíritos no sentido de que, se possível, Pai Sebastião utilize minha mediunidade, ditando-me mais alguma mensagem. Quem sabe? Por favor, pede Nelson Traço, faça isso e lhe serei eternamente grato. E quando poderemos ter uma resposta, se algo ocorrer, quero dizer, se você escrever alguma coisa? Pergunta Haroldo. Bem, amanhã, de manhã, estarei aqui até às 7 horas, que é o horário de sairmos do albergue. Tudo bem. Iremos passar a noite em algum hotel da cidade e, logo de manhã, retornaremos aqui. Combinado, então. Cláudio vai para o albergue e Haroldo e Nelson se despedem de Dona Elza, que lhes indica um hotel e os convida a irem até a Feira do Livro Espírita, pois, logo mais, ela lá estará. 19. O reencontro. 2 horas atrás, Agenor, após responder a perguntas que lhe foram dirigidas, atende a uma senhora muito angustiada com a perda de um filho, moço de apenas 19 anos, morto em acidente de trânsito. Estou desesperada, seu Agenor. Não sei o que será de mim sem meu único filho. Sua falta é uma dor enorme em meu coração. O que o senhor poderia me dizer que me consolasse? Em primeiro lugar, Dona Amélia, devo lhe dizer que a senhora está causando um grande desconforto e, mesmo, grande sofrimento a ele. Estou lhe causando um sofrimento. Com toda certeza. Mas como? Como a senhora o imagina no verdadeiro plano da vida? Bem, meu filho era um moço muito bom, não tinha vícios, era muito estudioso, gentil, até trabalhava como voluntário numa casa espírita e só posso crer que ele tenha sido bem recepcionado pelos espíritos, apesar de eu não ser muito versada no espiritismo. Meu filho, sim. Muito bem. Pelo que a senhora acabou de descrevê-lo, também creio que ele esteja muito bem, porém, poderia estar muito melhor. Como assim, seu Agenor? Vamos fazer um pequeno exercício de imaginação, Dona Amélia. Imagine-se desencarnada e muito bem atendida. Pois eu preferia, mesmo, estar no lugar dele. Esqueça isso. É ele quem se encontra lá. Agora, imagine-se. A senhora permanece alguns segundos em silêncio. Imagine, também, que a senhora se encontra entre amigos, parentes, e outros tantos espíritos que, mais evoluídos, a estão encaminhando nessa nova vida que, diga-se de passagem, para os bons, como a senhora ou seu filho, é bem melhor que a daqui, na Terra. Agora, imagine também, que a senhora,
Estando do lado de lá, deixou aqui o seu filho que, com todo o conhecimento que a doutrina espírita lhe proporcionou, se encontra muito bem, continuando com seus estudos, com seu trabalho voluntário, enfim, em paz e sempre orando pela senhora para que também se saia bem no plano verdadeiro da vida. Como a senhora se sentiria? Creio que me sentiria muito bem do lado de lá e muito feliz em ver meu filho continuando a sua vida do lado de cá, como o senhor disse, estudando, trabalhando e orando por mim, sinal que me ama. Muito bem, Dona Amélia. Que felicidade, não. Muita, a não ser a saudade de sua presença física, mas certa de que um dia eu ainda iria me encontrar com ele. E que, de lá, após cumprir algumas etapas de esclarecimentos e aprendizado, poderia vir à Terra para auxiliá-lo quando isso fosse possível, através da intuição, da inspiração, não é? Isso mesmo. Infelizmente, isso não está ocorrendo com seu filho até o presente momento. Já estou entendendo, seu Agenor. Ele deve estar sofrendo com meu sofrimento. Isso mesmo. Como a senhora acha que ele está se sentindo vendo-a sofrer desse jeito? Será que ele está tendo a tranquilidade suficiente para poder seguir o seu caminho? Realmente, não deve estar. Ele me amava muito. Amava, não. Ama a senhora. Portanto, Dona Amélia, coloque um sorriso no rosto e ajude-o com preces de muito amor, enviando-lhe, através de palavras e pensamentos, vibrações de muito ânimo, dizendo, mesmo, a ele, que apesar da distância, a senhora está com ele em todos os minutos da vida. E procure trabalhar em benefício dos outros, dos necessitados, em seu nome. Ele era voluntário, não era? Sim. E a senhora? Frequentava o centro espírita apenas para tomar passes, mas não fazia nenhum trabalho desse tipo. Então, Dona Amélia, assuma o que ele fazia ou, se não houver a possibilidade, faça algo em prol dos necessitados a fim de suprir a sua falta, a fim de substituir as suas operosas mãos, atendendo ao chamado de Jesus. A mulher começa a chorar de emoção e alegria. Deus lhe pague, seu Agenor, por suas palavras. Seja as mãos de seu filho aqui na terra e tudo será alegria para a senhora e para ele. Deus lhe pague, mais uma vez. Vou para casa com o coração transbordando de felicidade. Agenor atende mais algumas pessoas até aqui, por volta de 20h30. Dona Elza, chega aí, aproximando-se dele, pede para lhe falar em particular. Dirigem-se, então, até um canto oposto da praça e sentam-se em um banco do jardim. Seu Agenor, gostaria que me fizesse um favor. Pois não, Dona Elza. O que a senhora quiser. Gostaria que me contasse mais detalhadamente o que o fez entrar nessa vida de randarilho que leva. O senhor me falou que teve de vender tudo o que tinha para saldar suas dívidas por causa de uma crise financeira. Isso mesmo. Poderia me falar sobre o que ocasionou essa crise financeira? Porque a senhora quer saber. Porque estou com um pressentimento. Confie em mim. Está bem, vou lhe contar. Como já lhe disse, anteriormente, aos 26 anos, já formado numa escola superior, passei a trabalhar com o papai em sua pequena indústria, tomando para mim, aos poucos, a administração dos negócios. Foi quando perdi meus pais. Passei, então, a trabalhar bastante, tendo em vista a ausência deles. Depois de alguns anos, conheci uma moça por quem me apaixonei e começamos a nos conhecer melhor, através de um sério namoro. E nossa pequena fábrica começou a desenvolver-se cada vez mais, pois havia fechado um expressivo negócio com uma grande empresa, a qual passou a ser a única que eu atendia, tamanha a quantidade de serviços que me direcionava. Tudo estava indo às mil maravilhas, até que conheci o proprietário dessa indústria numa feira de empresários do ramo, onde estive com minha namorada. Fui apresentado a ele e, já, nesse nosso primeiro encontro, senti algo estranho. Algo estranho? Sim. Não sei o porquê, mas senti medo dele. Medo? Isso mesmo. Parecia-me que já o conhecia, e tenho certeza de que ele deva ter sentido a mesma coisa, pois teve uma reação um tanto defensiva para comigo e, mesmo, se posso assim definir, antipática. Porém, o mesmo não ocorreu quanto a minha namorada, por quem se desdobrou em atenção e gentilezas. Lembranças de outras vidas? Penso que sim. Mas vou procurar ser mais conciso, Dona Elza.
Fique à vontade, seu Agenor. Bem, tudo aconteceu rápido demais. Esse empresário, de repente, sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa, da noite para o dia, através de um seu funcionário, que se mostrou bastante rude para comigo, cancelou todos os serviços que a ele e minha firma prestava. Tentei lhe falar, mas negou-se a me receber, dizendo ter sido uma decisão de diretoria e que não pretendia voltar atrás. Meu Deus, fiquei desesperado e passei a procurar antigas empresas para as quais prestava esse tipo de serviço, mas nenhuma retornou trabalho para nossa firma, justificando já terem contratos com outras prestadoras. Enfim, não tinha mais serviço e eu possuía muitos empregados que dependiam daquele emprego. Continue, algo estranho também aconteceu. Antes da decisão desse empresário, minha namorada terminou com o nosso namoro, também sem muitas explicações, somente alegando que eu trabalhava demais, sem muito tempo para ela e queria repensar esse nosso relacionamento. E, depois vim a saber, que ela o estava namorando. Terá sido ela a causadora desse cancelamento do serviço? Penso que não, Dona Elsa. Não teria motivos para isso. E penso até, que foi ela quem me ajudou a sair do impasse do desemprego a que meus funcionários seriam submetidos, porque num aparente ato de piedade, o empresário, agora seu namorado, enviou-me uma proposta de compra da fábrica, desde que eu arcasse com todos os encargos trabalhistas com meus funcionários, prometendo contratá-los assim que fossem dispensados. E era muito dinheiro? Quero dizer, esses encargos. Não, porque, na verdade, não eram muitos, mas eu tinha diversos compromissos com matéria-prima, enfim, o que me foi oferecido era pouco para que eu pudesse saldar todas as dívidas que ainda estavam em aberto e em meu nome. Mas era pegar ou largar. E o senhor concordou, não tive outra saída, tendo, inclusive, de vender a casa onde morava para poder honrar todos os meus compromissos. Meu Deus! E não lhe sobrou nada. Muito pouco, Dona Elsa. O bastante para viver por um mês em uma pensão. Também recebi um pequeno auxílio, em dinheiro, de meus próprios funcionários. Até mesmo alguns queriam hospedar-me em sua casa, mas não poderia invadir a privacidade familiar de qualquer um que fosse. Tentei arrumar um emprego, mas o tempo foi muito curto e o dinheiro acabou logo. Depois, a rua, porém com a consciência tranquila. E o resto a senhora já sabe, porque já lhe relatei. Sei. Mas por que a senhora queria saber sobre isso? É que estou tendo um palpite. Um palpite? Sim. Seu Agenor, qual o seu nome completo? Esse palpite tive há poucos instantes e não cheguei a examinar a sua ficha lá no albergue. Bem, quando me transformei em um andarilho, resolvi usar meu segundo nome, talvez até, na época, uma maneira de me isolar um pouco mais. E qual é o seu primeiro nome, ou seja, o nome pelo qual era conhecido quando ainda era um empresário? Meu primeiro nome é Cláudio. Cláudio? Sim. Cláudio Agenor. Não lhe disse que tinha um palpite? Não estou entendendo. Prepare-se, seu Agenor. Creio que terá uma grande surpresa esta noite. E tenho certeza de que será uma surpresa muito emocionante e muito feliz porque, pelo que já o conheço. E não pode me dizer? Logo, logo, verá. Dona Elsa, então, olha para os lados da feira e diz. Seu Agenor, fiquemos mais um pouco aqui. Gostaria de lhe fazer mais algumas perguntas. Pode ser? Sim. Vamos dar uma olhada na Feira do Livro Espírita, Nelson. Pergunta Haroldo, após terem se acomodado em um hotel e após o jantar. Não estou com muita vontade, Haroldo. Vá você. Preciso descansar um pouco, responde Nelson, desanimado. Não pretendo me demorar muito lá, Nelson. Venha comigo. Nelson faz expressão de cansado, mas acaba concordando. Está bem, vou com você. Isso, Nelson. Ânimo. E na volta, antes de dormir, gostaria que fizéssemos uma prece rogando ao alto para que Cláudio possa receber alguma mensagem de Pai Sebastião. Vamos lá, então. Dirigem-se até a praça da cidade, onde se encontra instalada a feira. Dona Elsa já chegou? Pergunta Haroldo a um dos jovens atendentes. Chegou, mas saiu um pouco com seu Agenor para conversarem. Logo estará de volta. O senhor quer falar com ela ou com seu Agenor? Já estive com ela, hoje à tarde,
no albergue e ela me disse que estaria aqui à noite. E o senhor? Pergunta o atendente a Nelson. Vai esperar seu Agenor? Não, não. Estou com ele. Oh, sim, desculpe-me. Mas fiquem à vontade. Podem folhear os livros. No mesmo instante, mais duas pessoas se aproximam do jovem e lhe perguntam por Agenor. Ele saiu um pouco com Dona Elsa, mas já vai voltar. Parece que há muita gente querendo falar com esse tal de Agenor, Haroldo. Quem será esse homem? Pelo jeito deve ser alguém que realiza o atendimento fraterno. Atendimento fraterno é o nome que damos a um serviço que quase todos os centros espíritas possuem, que é o de atender as pessoas que necessitam de um esclarecimento à luz do espiritismo. Ah, sei. Nesse momento, Dona Elsa volta a olhar para a feira e vê que Haroldo e Nelson lá se encontram. Não que consiga lhes ver o rosto, mas os reconhece pelo porte, e pede a Agenor. Por favor, me aguarde um pouco aqui. Já volto. A senhora vai até a barraca da feira? Vou, mas gostaria que me esperasse aqui porque ainda quero lhe falar e não pretendo que alguém aprenda lá com alguma pergunta. Eu aguardo. Dona Elsa levanta-se e, apressando os passos, logo chega até os visitantes. Seu Haroldo, Dr. Nelson, chama-os. Dona Elsa, como vai? Vou muito bem. Estão gostando de nossa feira? Sim, responde Haroldo traço, muito bem montado e com uma grande variedade de títulos. Bem, gostaria de lhes propor algo. E o que é? Penso que será uma surpresa. Uma surpresa? Espero estar certa. Certa? Não estou entendendo. Gostaria que vocês se dirigissem até o centro espírita e me aguardassem lá. Vou em seguida. Até o centro? Pergunta Nelson. Isso mesmo. E preparou uma surpresa para nós? Não percamos tempo e façam o que lhes peço. Está bem, está bem. Já estamos indo. Apenas vamos apanhar o carro. E os homens se dirigem até o hotel, solicitam o automóvel que se encontra no estacionamento e partem. Que surpresa será essa? Pergunta Nelson, a caminho do centro. Não faço a mínima ideia. Será que Cláudio psicografou alguma mensagem de Pai Sebastião? Será? Meu Deus, pode ser. Dona Elsa disse que queria nos fazer uma surpresa e estava tão eufórica com isso. Pise fundo, Haroldo. E os amigos seguem com o coração nas mãos, como se diz popularmente. Quando lá chegam, são recepcionados por uma senhora que os encaminha para aquela mesma sala onde conversaram com Cláudio, dizendo-lhes que Dona Elsa lhe telefonara e lhe pedira que assim o fizesse. Aguardam alguns minutos até que Elsa surge à porta. Parece nervosa, agora. Estamos prontos, senhora. Qual a surpresa? Pergunta Haroldo, tão ansioso quanto Nelson. Por acaso, Cláudio recebeu uma mensagem? Pergunta o outro. Não sei se recebeu. Só vou vê-lo amanhã, pela manhã. Mais uma vez, a frustração se abate sobre o homem. Por favor, não sei se estou certa, e, se não estiver, me perdoem. Mas que mistério é esse? A mulher afasta-se um pouco, saindo a poucos metros da sala e diz. Por favor, seu Agenor. Gostaria que entrasse aqui. O andarilho obedece e entra na sala. Cláudio. Quase grita Nelson, não acreditando no que vê, tendo-o reconhecido no mesmo instante, assim como Haroldo, que não se mexe, deixando que o amigo tome a iniciativa. Dr. Nelson. Haroldo. Exclama, por sua vez, Agenor. Cláudio. Oh, meu Deus, quanto lhe agradeço por este momento. Cláudio, deixe-me tocar em você. E lhe peço perdão, arremata, emocionado, ajoelhando-se aos pés do andarilho. Por favor, levante-se. Por favor, diz Agenor, tomando Nelson pelos braços, ajudando a ficar em pé. Nada tenho a lhe perdoar, meu irmão. Nada tenho a lhe perdoar. Mas quero ouvi-lo dizer que me perdoa. Tudo bem, concorda também emocionado. Eu perdoo, mas com uma condição. Que condição? Digo o que quer e eu lhe farei o que me pedir. Sente-se aqui, por favor, pede Agenor, ajudando Nelson a se sentar em uma cadeira traço, e acalme-se. Só tem uma condição. Diga, por favor. Antes, interrompe Haroldo, deixe-me lhe dar um abraço, Cláudio.
e abraça aquele a quem conheceu quando moço e que, agora, o via como um velho, mas impressionado com o brilho saudável de seus olhos e com a mansuetude de seu olhar. E lhe pede, indicando-lhe uma cadeira, bem à frente de Nelson. Sente-se aqui, sente-se aqui. Que condição, Cláudio? Insiste o homem. Com a condição de que me perdoe, também. Eu perdoá-lo? Perdoá-lo de quê? Eu fiz um grande mal a você. Sabe, Dr. Nelson, a vida não tem acasos e, com o tempo, pude perceber que o que você me fez, foi algo que só poderia ter um motivo muito forte. Hoje eu não faria isso. Sei disso, também. Mas, naquela época, ainda moço, talvez não tenha conseguido resistir. Do que está falando? Falo que, pelo que me fez, somente poderia estar movido por um sentimento muito forte de mágoa para comigo. Um sentimento que ultrapassa as barreiras do esquecimento do passado e que vem latente no coração de muitos espíritos reencarnados. E somente o fez porque, com certeza, eu devo lhe ter cometido um mal ainda maior em outra vida. Você entende estas minhas palavras? Ele entende, sim, Cláudio, responde Haroldo. Nelson, hoje, é espírita. E você está certo. Possuímos uns manuscritos psicografados que nos revelam que vivemos juntos uma vida muito difícil nos tempos da escravidão. Você poderá lê-los e entenderá tudo. Tenho certeza que sim, mas que manuscritos são esses? Haroldo explica tudo a Agenor e este lhe revela. Penso que, talvez, esse pai Sebastião seja o espírito que tem me auxiliado muito nessa pequena tarefa que desempenho. Nesse instante, Nelson fixa o olhar num ponto ao lado do andarilho. Meu Deus, exclama. O que foi, Nelson? Pergunta-lhe Haroldo. Eu estou vendo e ele se encontra com as duas mãos sobre os ombros de Agenor. Estou sentindo a sua presença e suas mãos em meus ombros. Ele sorri muito feliz e meneou a cabeça afirmativamente quando você disse imaginar que ele é um espírito que auxilia. Estou emocionada, confessa Dona Elsa. Nelson, por sua vez, começa a chorar copiosamente e, com a voz entrecortada por soluços, revela. Agora, é Carmen que chega. Carmen? Pergunta Agenor. Sim, ela também quer que você perdoe, apesar de ter sido muito feliz comigo e com os filhos que temos. Tenho certeza disso, Nelson. E responda a ela da mesma forma, perguntando-lhe se ela pode me perdoar pelo mal que lhe causei no passado. Ela também está muito feliz e apoia sua cabeça no peito de pai Sebastião que, como se fosse uma filha, afaga-lhe, carinhosamente, os cabelos. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. Agora, eles estão se indo e nos acenando. Haroldo toma a palavra, dirigindo-se ao andarilho. Agora, Agenor, você precisa auxiliar outra pessoa. Quem? Lembra-se de Otávio? Pergunta-lhe Nelson. Otávio. Penso que sim. Acho que foi com ele que me encontrei há pouco tempo. E ele pediu-me que o perdoasse. É por isso mesmo, Agenor. Penso que ele trazia esse remorso no coração e, a partir do dia em que o viu, adoeceu. E quer vê-lo. Poderemos levá-lo até ele? Posso ir, sim. Tenho de ficar aqui até domingo. Depois, estarei livre. A propósito, Agenor, encontrei alguém sepultado em um cemitério da capital com o seu nome, com o número de seu documento e consegui a informação de que essa pessoa, que pensei tratar-se de você, havia desencarnado vítima de um atropelamento. Não entendo. Agenor pensa um pouco e responde. Bem, talvez eu possa esclarecer. Pelo menos, pelo que consigo imaginar. Logo que comecei esta minha peregrinação pela vida, fui roubado, inclusive meu documento de identidade. Assim que pude, fui até a capital e, como tinha uma cópia, consegui facilmente uma segunda via. Penso que esse infeliz que foi atropelado estava com o original e o sepultaram com o meu nome e minha documentação. Só pode ser isso. Nelson se levanta, abraça Agenor com muito carinho e lhe diz. Agenor, essa sua vida de randarilho chegou ao fim. Você irá comigo e eu lhe darei casa, dinheiro, tudo o que você desejar. Sei que isso não irá pagar todo o sofrimento que lhe causei, mas, enfim, gostaria que me permitisse essa pequena compensação. Eu agradeço muito, Nelson, mas gostaria de continuar com esta minha vida do jeito que a levo. Na verdade,
Penso que o que me aconteceu foi uma verdadeira bênção, porque, apesar das dificuldades iniciais, acabei me acostumando e pude, durante todo esse tempo, auxiliar muita gente, com conselhos, explicações, consolo, através de palavras que, apesar de brotarem de meus lábios, tinha plena convicção de que vinham de um espírito muito elevado que, algumas vezes, cheguei a vislumbrar. E era, realmente, um preto velho. E hoje, com essa revelação, através dos manuscritos e com a sua visão desta noite e sua confirmação, sei que se tratava de Pai Sebastião. Agenor faz ligeira pausa e pede à senhora Dona Elsa, gostaria também de conversar com Cláudio, esse outro andarilho espírito e médium. Amanhã mesmo eu apresentarei a ele. Gostaria tanto que aceitasse a minha ajuda, Agenor, diz Nelson, em súplica. Quero continuar com o que faço, meu irmão, mas lhe prometo que, se porventura, me vir em grande dificuldade, o procurarei. A mim e os meus filhos. Quero apresentá-lo a eles. Eles nada sabem a meu respeito, não. Ou sobre o que nos ligou nesta atual encarnação, não, nada sabem. E nada devem saber, Nelson. Isso é um assunto só nosso e é passado. Vamos esquecer e eles não precisam saber de nada. Deus lhe pague também por isso, Agenor. Então, na próxima segunda-feira poderemos vir buscá-lo. Podem, sim. E depois, volto à minha vida normal. Dona Elsa olha com muito carinho e respeito para Agenor e diz, com abridor de latas e de corações. O homem apenas sorri. Fim.